todos, olá a todas. Hoje nós temos mais convidados aqui no Café com Tomé. Uma satisfação imensa. Você que nos assiste pelas redes sociais, você que nos escuta aí pelo Spotify, acompanha essa super live hoje em comemoração à semana especial do estagiário. E eu tô aqui com 3 estagiárias fantásticas. Eu tô aqui com a Bárbara Alves. Olá, Bárbara. Olá, doutor. Eu estou aqui com a Cláudia Pontes. Olá, Cláudia. Olá, doutor. E com a Mirelle Santos. Olá. Sejam todas bem-vindas aqui. Obrigada. São estagiárias do Pessoa Tomé Advogados e elas vão passar aqui a experiência do dia a dia para todos vocês que nos escutam, todos vocês que nos assistem aí nas redes sociais. E com certeza, você que é acadêmico, você que é profissional, vocês vão se identificar muito com essas histórias aqui, né? Mirelle, começar contigo aqui nosso bate-papo, né? Mais uma vez, seja bem-vinda aqui. É um Obrigada, prazer doutor. imenso recebê-la aqui no nosso Café com Tomé, né? E você é estagiária do nosso escritório. Eu sou o seu supervisor. E aí, fala do patrão agora na frente dele. Patrão maravilhoso, patrão show 10. Mas eu quero agora dar um bem-vindo a quem está ouvindo. Sejam muito bem-vindos, sintam-se aqui com a gente nessa conversa, que vocês possam, de fato, se identificar, sanar as dúvidas, curiosidades. Eu aconselho a ouvir até o final, vai ser fantástico. Muito obrigada, doutor, por essa oportunidade, por essa participação. Acredito eu que vai ser muito bom e vai agregar muito na minha vida profissional. E vai ficar na Obrigada. história, viu? Com certeza. Vai ficar na história. Com certeza. Bárbara, aliás, Débora, semana atrasada, a gente fez um podcast e aí no final de semana ela tava assistindo com a família. E aí vocês... Sim, Fazer um vamos vídeo. colocar Vai ficar todos, tudo viu? registrado aí para seus filhos, seus netos aí, tudo mais. Inclusive, monte sua família também para assistir em casa, para sanar Isso. todas as dúvidas, tá? Boa. E aí, Cláudia, boa tarde, tudo bom contigo? Eu falei boa tarde, já tá falado. Tudo. Pra mim tá sendo uma honra estar participando também desse bate-papo aqui com vocês. Está sendo incrível. E fazer parte da equipe do Dr. Tomé, pra mim, ele sabe, porque eu já falei diversas vezes. É muito gratificante, é enriquecedor. Eu cheguei tem pouco tempo, mas já aprendi muito. Porque a equipe é fantástica mesmo. As minhas amigas aqui, minhas colegas de trabalho são maravilhosas. Elas lhe receberam direitinho na Muito turma. bem, as meninas, Bárbara que me passou tudo no primeiro dia, realmente eu já fiquei agoniada. A Bárbara, Aquele eu nervosismo, quero né? já fazer e ela me passou muito bem, tanto que eu peguei muito rápido, né? Coisa boa. Ótima. Professora aqui. Gente, E foi incrível, e tá sendo incrível. Mas aqui é isso, aqui a gente é um escritório que a nossa cultura não é de rivalidade, não é de puxar tapete, não é de quebrar copo, não. A nossa cultura aqui é justamente de colaboração, né? Porque eu acho que essa colaboração é bom para todo mundo, né? Você que chegou recentemente e que as meninas já abraçaram, a turma já abraçou e dá todo o suporte aí para você desenvolver e tá fazendo realmente um excelente estágio aí. E aqui vou falar com Bárbara Alves. Ela disse: eu quero que seja chamada de Bárbara Alves. Nome artístico. olá, doutor. Sejam todos bem-vindos, tá? É uma honra. Quero agradecer pela oportunidade, pelo bate-papo também, né? A conversa que a gente vai ter aqui. Como o Mirelle informou, sanar todas as dúvidas. Espero que a gente consiga, né? Tirar as dúvidas de vocês. E no decorrer da conversa, vai tudo Perfeito. Fluindo. Essa semana é a semana do estagiário, né? Domingo vocês participaram aí da campanha aqui do escritório. 3 rostos belíssimos aí, 3 pessoas maravilhosas, 3 estagiárias realmente de grande valia, grande sucesso aqui pra gente. Desde já agradeço pela disponibilidade ali de fazer essa campanha aí da semana do estagiário. E também agradecer, porque vocês são a cara de milhões de brasileiros e brasileiras que são estagiários, né? Ontem eu gravando até um vídeo, eu lembrei, caraca, a gente tá aqui representando hoje milhares de brasileiros, né? Sim. Só da área jurídica é um batalhão de gente e que muitas vezes não tem a oportunidade de estagiar. Aqui eu vou perguntar a vocês, por exemplo, Bárbara está em que período? Tô no 6º.
Cláudia Tô no 6º também. e Mirelle. Tô no 10º. Tá no 18º. Ó, Eita, na tá batendo a portinha. porta ali, ó. E assim, a gente tem perfis diferentes aqui, mas a gente tem o conhecimento aqui, a colaboração de todos mutuamente, né? Bárbara, como foi para você, quais dificuldades, quais as oportunidades de entrar no primeiro estágio? Esse é o seu primeiro estágio? Sim, Você já tinha sim. tentado alguns escritórios antes, alguns estágios antes? Conta aí um pouquinho pra gente. Não, esse é o meu primeiro estágio, tá, gente? Quero agradecer mais Bom. uma vez aqui, só agradecimento, tá, gente? Caraca, Porque show de bola. é meu primeiro estágio. E assim, é uma novidade, mas também muito gratificante, porque o senhor e toda a sua equipe me acolheram muito bem. E assim, eu tinha aquele medo, né, aquele receio. E minha mãe sempre costumava falar que o que é seu vai chegar até você e Deus vai abençoar. E não foi diferente. Enviei diversos currículos para outros escritórios e nenhum me respondeu, mas o Pessoa Tomé respondeu. Opa! Graças a Deus. A gente olha, viu? Graças a Deus. E assim, por eu nunca ter passado por outro estágio, por experiência, eu achei que ia ser um pouco difícil, né? Mas com o senhor não teve isso. Me acolheu super bem. Ensinou todo o suporte pra tudo. No primeiro dia, a gente tem um treinamento, mas no segundo a gente já fica agoniado. Cláudia tá aí prova viva disso. A gente já fica agoniada pra fazer alguma coisa por ser leve. E pelo lapidar a gente, né? De uma forma leve, que a gente aprenda. E assim, muito bom. Muito bom, Que de bom, verdade. que bom que vocês... A gente só para quem tá nos ouvindo aqui, nos assistindo também, a gente analisa currículo por currículo. Quando a gente abre uma oportunidade, a gente recebe centenas de currículos na verdade. A gente tem de pessoas do primeiro período ao 10º período, a bacharéis e advogados. Por mais que a vaga não seja destinada, às vezes, para bacharel ou para advogado, mas muitas pessoas mandam. E a gente vai analisando o perfil, a gente vai olhando o comportamento, a gente segue também vocês nas redes sociais, a gente bota o nome lá para saber como é. Então, uma dica para vocês que buscam estágio. Olha o que postam também, que é muito Sim, importante. Tô sim, vendo sim. aqui com a visão de quem olha realmente. Mas a gente enxerga, a gente chama, e quando a gente começa a conversar, né, a pessoa maravilhosa como você é, não porque só você está aqui hoje, mas pelo seu dia a dia, pelo compromisso, pela sua assiduidade, pela sua responsabilidade, pelo seu sigilo, né, e confiança que todos vocês realmente têm. Então, assim, é uma honra realmente para mim, como responsável pelo Pessoa Tomé Advogados, colaborar com o crescimento profissional de vocês. Mirelle está no 10º. Cláudia eu vou deixar ali, daqui a pouco a gente conversa com Cláudia. Você está no 10º. E aí? É o seu primeiro estágio em escritório? Você já teve outro estágio? Como? Eu já tinha me deparado com a cadeira de estágio. Quem faz faculdade aqui sabe, né, como que funciona esse sistema do estágio obrigatório. Porém, é algo totalmente diferente da realidade, da prática de um advogado. E quando eu mandei o currículo para cá, eu estava no 8º período. Boa. Já ali me caminhando para o final do curso. E para quem está no 8º, 9º, a gente sabe o quanto é difícil conseguir um estágio. Fiz diversas entrevistas e mandei diversos currículos, mas pelo fato do curso já estar se encaminhando para o fim, as pessoas têm essa resistência de contratar. Mas aqui foi totalmente diferente. Desde já, muito obrigada, doutor, por essa oportunidade. Foi muito bom, porque as pessoas me abraçaram, mesmo eu sem ter muita base de conhecimento. Você estava no 8º período e não tinha base ainda. Não tinha base de prática alguma. Bah. Posso garantir que para a leitura de processo era difícil. Na leitura compreender o processo, né? Muito difícil, porque na teoria a gente vê de uma forma muito simplificada. E na prática é totalmente diferente. Então esse impacto me deixou um pouco com medo, insegura. Mas a equipe me abraçou de uma forma, me ensinou detalhe por detalhe. Até hoje eu tenho muita dúvida, muita curiosidade. É porque é muito amplo também, né? Sim, sim. Muito amplo. Sempre ali dando aquela assistência.
E melhor de tudo, né? Passando aquela confiança. Boa. Você consegue, você é capaz, Sim. vamos lá, faça isso, você vai aprender. Dê uma pesquisada nessa lei específica. Isso tem agregado muito na minha vida. Muito. Eu posso garantir que eu fui do 0 ao 1000. Opa, Ó. coisa boa, show. Verdade. E aí a gente tem... Você tá quanto tempo aqui no escritório? Eu cheguei no 8º período, vai fazer um ano já que eu tô Ó, aqui. Mirella vai fazer 1 ano, Bárbara Um ano também. também, é no mesmo Entramos período, né? juntas. Entramos 1 ano. juntas. Então você entrou no 4º período. No 4º período e eu não sabia. Gente, tem noção disso? 4º período sem saber de nada. Literalmente nada. E hoje em dia a minha mente é totalmente diferente. Mas é o que a gente costuma dizer, né? Porque assim, quando vocês entram, olha, mas eu não vi isso, não vi aquilo. Ó, pessoal, vamos lá. No caso de Mirella, que já tinha base e tudo mais, fica mais fácil porque ela, de certa forma, já ouviu falar. Mas, por exemplo, eu tô treinando um estagiário novo, e aí o que é que acontece? Eu fiz uma pergunta, o que é citação e o que é intimação? Veja, na faculdade a gente só escuta isso em uma aula, 2 aulas ou alguns pontos paralelos. Aqui é todo dia. Porque como o Mirella falou, na leitura do processo você tem que ler ali, compreender todo dia. Então, você esquece o conceito e já sabe o que é. Uhum. Então, na faculdade a gente precisa do conceito. Ótimo, perfeito, é importante que ali é a base realmente a gente precisa. Mas, por exemplo, quando a gente vivencia isso, o conceito já não importa tanto. Porque você já sabe o que é e você tem que saber o que é que tem na citação ou na intimação. E aí a gente também tem uma estagiária que entrou recentemente. Cláudia, quanto tempo você tá de casa? Vou fazer 1 mês. 1 mês, Cláudia, caraca. É o meu primeiro estágio. É o meu primeiro estágio também. E assim, obrigada também pela oportunidade. Eu já agradeci diversas vezes. Não vou deixar de agradecer nunca, porque, como a Bárbara falou, a gente coloca currículo e a falta de experiência, as portas não se abrem, né? As pessoas não querem te dar a oportunidade, não querem te ensinar. E aqui não, aqui foi diferente. O senhor abriu a porta e disse, não, dá a oportunidade pra ela. Eu fui bem insistente também, Foi, né? muito insistente. Mandei mensagem no Instagram. Eu disse, eu quero. Ficava, não esquece de mim, doutor, tô aqui, tô disponível. Pessoal, olha o conselho de Cláudio. Diz aí, Cláudio, o conselho como é? Persistir. A gente Boa. tem que persistir. Não é desistir na primeira porta fechada. Tem que estar lá batendo na porta todo dia. Inclusive, Isso. aprendemos isso aqui. Eu É. O todo doutor dia sempre... vi um vídeo, doutor, Ó o vídeo. tô por aqui. Tava sempre pedindo uma oportunidade e ele me deu. Ele disse, não, vem aqui. O primeiro dia que eu vim, já me ensinaram. Aqui não tem essa coisa de, joga no peito e te vira. Não. Te dá todo o caminho e te dá autonomia. Aqui Boa. a gente tem autonomia. Sim, sim. Eu já faço distribuição e eu não tenho nem 1 mês. Sim, sim. Como Já, é já isso? distribui o processo. Já tô distribuindo o Mas processo. é porque você já fazia estágio antes, você já sabia, não? Não, esse é meu primeiro estágio. Ela aprendeu em 1 mês a distribuir. Tá A vendo? gente tava Já conversando. tô A gente tava peticionando. conversando sobre Eu isso. já tô Porque assim, no primeiro dia, a gente é só pro aprendizado, né? Fica você aprendendo ali com a pessoa, ela tinha mostrando. Você olhando ali, observando. Mostrando os sistemas que deve acessar. Mas no segundo a gente já não suporta mais. A gente quer colocar a mão na massa. Já não quer mais aprender. ouvir nem Por ser viver tão aquilo. leve o ensinamento. isso. O senhor sempre acompanhando, sempre dando todo o suporte pra gente. Então, assim, quando é leve, a gente sempre quer mais, né? Então. E simples, né? Eu não sei, Sim, eu não sei se sim. vocês conseguem enxergar. Por quê? A gente tenta simplificar ao máximo. Porque, assim, é uma pompa realmente fazer um curso de direito. As universidades, elas trabalham essa pompa. Então, elas criam, de certa forma, uma barreira ali que a gente precisa destravar de uma certa forma. Por exemplo, como Mirella, Bárbara e Cláudia falou, será que eu vou dar conta? Será que eu consigo? Porque a gente está trabalhando de teoria de um lado e do outro prática. Então, como é que eu vou casar isso? Sim, Né? sim. Então, assim, aqui a gente realmente, eu acho que vocês podem falar melhor do que eu, se realmente a gente consegue simplificar isso, simplificar não é tirar a importância, nada disso, é simplificar para que consiga alcançar, tirar aquele pedestalzinho ali, para que todo mundo consiga enxergar realmente o direito. Muito. É pelo fato também da gente se sentir insegura, né? E sempre tá aquele suporte ali, simplificando, como o senhor explicou agora pra gente, é muito bom.
Muito bom de verdade. Essa questão do medo, eu acho que é comum. Quem está na faculdade tem que lidar com isso. Com essa Sim. insegurança, é um friozinho na barriga. Sim, sim. Na hora de peticionar, na hora de atender um cliente. Eu acho que faz parte do processo. Mas você tendo uma equipe que lhe ajuda e lhe deixa confiante, é melhor. Sim, Fica que te dá todo o suporte. muito mais leve, muito mais leve. O que era um medo e um bicho do tamanho do mundo se torna uma formiguinha e a gente consegue driblar muito bem. Eles pedem tanta experiência do PJE que você acha que é algo muito... Extraordinário. Você acha assim, não, eu já tenho que ser advogada para poder estagiar. Porque deve ser muito difícil mexer no PJE. E até na faculdade mesmo. Eles complicam para explicar o PJE de uma forma que na minha mente nunca encaixava. Sim, E aí sim. quando eu Não cheguei ia dar aqui, certo. tanto que eu já distribuí, eu tô fazendo distribuição, eu disse... Você vê que é mais tranquilo. mais tranquilo. Doutor Tomé passa de uma forma tão... realmente que parece fácil. Isso. Você olha e faz, não, eu consigo. Manda pra cá que eu faço. Ó, e vamos lá. Bárbara, no caso, nunca tinha tido acesso aos sistemas. Nunca, nunca. Quais os sistemas hoje que você domina? Ai, gente, PJE, todos eles? PJE, o TRT5, TRT6, o federal, o estadual. Gente, muito, muito, muito tranquilo mexer. Como a Cláudia falou, transformam eles num bicho de 7 cabeças. Faz coisas que muito, muito, muito tranquilo Rapaz, de fazer. eu anotei até uma ideia aqui já que vocês falaram, né? A gente vê isso todo dia, mas a gente não tem um insight. Sim. A gente fazer um curso sobre PJE, Incrível. não é? Incrível. Porque a gente pode fazer um curso direcionado ali, voltado para as pessoas para ter esse acesso Essa aos experiência, sistemas né? eletrônicos. Sim, sim. E quais os sistemas que você já domina hoje? Eu tô só no PJE. Também faz um mês, né? Menos de um mês. Eu, dá um eu desconto. já tô distribuindo. Eu tenho muitos. Mas é tem tão muitos tranquilo. descontos indevidos. Mas é tão pra resolver. Mas é tão tranquilo que um é quase É parecido semelhante com o ao outro. outro, Entendesse? Sim, eu já consegui olhar, mas assim, mexer Mas realmente. você tá de parabéns, porque é igual o passo a passo que a gente faz, né? A gente mostra ali o sistema interno, mostra o PJE, porque o PJE, como o Mirelle falou, tem a questão da leitura de processo, né? Que a gente vai falar daqui a pouco. Mas eu queria saber de você já tinha tido acesso também ao sistema ou não? Assim, na faculdade, né, a gente vê um pouco, Hum, na teoria, Sim. é apresentado através de slide, como que funciona. o passo De a apresentação, mas não de mão na Mas massa. não. De prática, não. Nunca tinha acessado. Para entrar, pesquisar um processo, fazer leitura, ao menos distribuir. Isso aí foi bem longe, nunca Isso. cheguei não. Mas aqui, é como a Bárbara falou, a gente hoje tem acesso a todos esses Os sistemas. e tem sido incrível, porque realmente cada um faz link com o outro e a gente vai entendendo melhor. Sim, Acho que a mente vai se abrindo, sim, com o sim, passar sim. dos dias, E o medo vai ficando de lado, né? Porque a gente cria tanto aquele certo medo, nervosismo sempre vai ter. Sim. Mas, como eu sempre falo com as meninas, o bom daqui é que a gente faz o peticionamento também e a gente pode mandar para correção. Então, se eu Isso. corrige, chama a gente, uma crítica construtiva apontando os erros pra gente corrigir, entendeu? Então, tipo assim, São erros, são tem pessoas... direcionamentos. Isso, um direcionamento. Tem pessoas que acham que apontar o erro, chamar a atenção pra consertar aquilo é uma coisa negativa, mas totalmente diferente. A gente, Muito positivo. a gente aqui tem aquela cultura de um livro muito simples que a gente utilizou, Cláudia ainda não teve acesso, mas vai ter na próxima leva, que é o Último Gerente Minuto, né? No Último Gerente Minuto, lá, ele diz o seguinte, esse livro é fantástico. Ele é para quem é, por exemplo, da gente que estamos numa área intelectual, vamos dizer assim, na área jurídica, mas também é, por exemplo, para uma empresa que trabalha com pessoas não técnicas, não filosóficas como a nossa área. Por exemplo, um pedreiro. Também esse livro também é do mesmo jeito. Por quê? A gente tem a parte do elogio minuto, né? Bárbara, parabéns. Cláudia, parabéns. Mirelle, parabéns por isso aqui, pela atitude, por ter conseguido resolver isso, por ter conseguido ter alcançado isso aqui. Isso aqui tá ótimo. Mas também nós temos o quê? O direcionamento minuto, que é o que é? A gente apontar ali com aquela visão, no caso, eu costumo trazer a minha visão, tanto empresarial, como também de vivência em si, e também a parte jurídica, olhando como advogado, né? E assim, vocês conseguem absorver isso, obrigado aí, Bárbara, até pelo retorno que você está dando aí, que é uma compreensão positiva, né? Que às vezes
Tem gente, não, eu não vou fazer. Não, mas eu preciso fazer. Porque, na verdade, eu sou o supervisor de vocês. A gente Sim. aqui tá trabalhando com profissionais e eu quero que cada um busque o seu melhor. Sim, Por sim. exemplo, cada um de vocês... Pode falar. É todo um encaixe, né, doutor? Isso. Porque a gente também pode expressar a nossa ideia. O senhor É expressa a isso, sua né? e a gente Que consegue funciona. montar todo... Como todos os processos, a gente sempre senta. Não é só um que faz em específico, não. A gente senta, conversa. Um vai dando ideias, outro também expõe a visão da gente. O senhor também tá ali sempre... Então, assim, é todo um encaixe. Tudo vai Exatamente. agregando pra gente chegar numa conclusão que seja melhor pra todos. E uma coisa muito positiva que tem aqui, que eu admiro muito e eu sempre comento isso com meus colegas de trabalho, é os treinamentos. Isso tem Massa. mudado muito a minha vida. Não digo só profissional, mas a minha vida como um todo. Porque a cada treinamento a gente absorve muito conhecimento. Na área jurídica, todos os dias, mas na minha vida como um todo, eu tenho aprendido a ter mais foco, a traçar os meus objetivos, a entender o que eu quero para minha vida. Isso é muito bom, porque é como se chamasse a gente para a realidade. Olha, e aí, você vai encarar dessa forma, você quer ter essa visão, e até, acredite, a controlar minhas emoções eu tenho aprendido. Boa. Muitos treinamentos muito positivos pra gente. Perfeito. Agrega muito. Que coisa boa. E vem novidades por aí. Essa semana a gente contratou uma plataforma que a gente vai ter aulas online. A gente vai gravar os cursos e vai deixar ali nas plataformas. Não sou eu, viu? Todos nós vamos gravar os cursos, vamos deixar na plataforma. Para quê? Para a gente criar uma universidade corporativa. Professor Tomé, de antemão aqui, primeira mão, aí todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, a gente está Não criando. percam, tá? A oportunidade. Olha. Já tem o gente blog, tá- né? Sim, temos o Daqui a pouco a gente blog. fala. Novidade. Segura aí. Segura aí. A gente tá com esse desenvolvimento, a equipe Marco tá dando todo o suporte aí. A gente tá vai criar uma universidade corporativa. Para quem? Para nós que somos do Pessoa Tomé Advogados e também os nossos parceiros, né? Os nossos parceiros aí vão ter acesso a essas informações. Checklist, modelo de procuração. A gente tá assim, deixando mais robusto os nossos negócios. Certo? Mas vamos continuar aqui, vamos continuar, porque é muita coisa. Ainda. A gente tá aqui no início falando sobre, todo mundo se apresentou, fazer aqui um resumo, a gente se apresentou, cada um falou um pouquinho aqui da sua experiência, como chegou até o escritório, alguns cases aqui, algumas histórias aqui com relação ao escritório. Falou sobre PJE, são todos os sistemas, né? A gente, só fazendo aqui um resumo, que a gente, nesse caso, a gente trabalha com PJE e a gente ensina. Cláudia, como falou, que entrou agora, vai migrar ali para o PJE do Tribunal Regional do Trabalho, depois Justiça Federal. Não só uma plataforma, são todas as plataformas que a gente ensina. Cada um do seu tempo, né, pessoal? Cada um do seu tempo. Eu tenho certeza que Mirella aqui tá concluindo uma excelente advogada pelo compromisso, pela raça e por tudo que vem fazendo, pelo trabalho que vem desenvolvendo, pelo sistema que vem dominando, pelo direito, por tudo. Né? E entre outros sistemas também administrativos que aqui a gente realmente passa. Não é aquela visão só de fazer uma coisa. Aqui a gente faz todo o processo. Desde o início vocês me assessoram ali, né, no acompanhamento do cliente, Sim. até mesmo ali quando a gente vai falar com o cliente que tem que pagar os honorários, né, que é a parte boa. Esse é um ponto aqui bem importante, porque aqui a gente não tem aquela coisa assim, eu só vou peticionar. Ela só vai distribuir. Não, aqui todo mundo faz tudo. Isso. Entendeu? Sim. Então você aprende tudo. Você vai aprender a peticionar, vai aprender a distribuir, vai aprender a entender o processo, vai ler, vai atender o cliente. Isso. Né? No caso, Então- doutor, o senhor citou... Pode falar. Não, pode falar. Nesse caso, o senhor citou em relação ao acompanhamento com o cliente, que é uma coisa bem interessante. A gente tem um contato com o cliente e acolhe ele, entende o que ele está buscando e a confiança que eles estão tendo, né? Então a gente sempre tenta reforçar essa confiança de a gente tem uns dias certo aqui de acompanhamento ao cliente. A gente tem um protocolo interno, Sim, tem a metodologia. tudo direitinho. E aí o cliente chega, a gente já teve diversos feedbacks. O cliente chega, conversa com a gente, eu quero entender como está o andamento do meu processo, o que foi pedido. Então, assim, essa troca com o cliente faz eles também sentirem confiança, porque assim, Que tem a gente equipe, pensa, né? que A gente tem é uma equipe, que equipe. tem todo um suporte. Então, assim,
tem pessoas que chegam aqui, porque eu fiquei desamparado, porque eu nunca tive isso, nunca tive aquilo. Então, a gratificação, né, que eles têm com a gente é gratificante, todo o suporte que a gente dá a eles. E, assim, isso também é um ponto-chave daqui do E pessoal que você Tomé. consegue ter o primeiro contato ali com o cliente, sim. né? Você não precisa, é como a gente costuma dizer, não precisa sair, concluir a faculdade para você ter acesso ao cliente, atender um cliente. Aqui a gente proporciona isso. Você tá aqui comigo, a gente vai, senta, a gente conversa, apresenta o cliente, pede autorização também, né, para que vocês entrem, é claro. Aqueles que dizem, não, é um particular, então a gente vai ficando particular. Aquele que, não, pode ser tranquilo. E a gente vai dando essa prestação de serviço ao cliente. Faz a rotatividade aqui, né, para não ficar só para uma pessoa só. Mas eu vou dizer uma coisa. Quem é estagiário sabe, o frio na barriga que dá falar com um cliente, assim, no início. Eu vou garantir. Não é? Eu tremia pra atender o telefone. Mas eu também tremia logo no início. Pra ter uma dúvida. E agora parece que é tão, né, assim... Tão normal, natural, sim, leve. E uma característica daqui é, como a Bárbara falou, não se ver cliente, não se ver dinheiro, mas se ver uma pessoa que precisa de uma assistência. Isso é muito importante, porque é um diferencial. Perfeito. O escritório é especialista, né, também em direito previdenciário. E na faculdade a gente aprende um pouco do que é o direito previdenciário, mas na prática, gente, você vê pessoas que realmente estão precisando de uma assistência. Sim. É real, né? É É a vida real, né? E não, você acolhe a dor dele, né? Você traz pra você e tenta ajudar de certa forma. Ele pode dar ideias também, a gente bota tudo na mesa, todo mundo se ajuda, todo mundo vê aquele caso. Então, assim, de verdade, muito bom mesmo. A gente vê que o direito, ele realmente ajuda vidas. Transforma a vida, é verdade. Como o doutor falou, não é só, como você falou, Mirelle, não é só o dinheiro, não é só aquilo, algo... Não, a gente também tem que pegar a dor dele, trazer a troca, entendeu? Entende isso. E assim, como eu tinha citado antes, tem clientes que vêm pra cá machucado. Então, tipo assim, normalmente quando vai ter o primeiro impacto, ele realmente pode ser um pouco arrogante. Mas aí quando ele vê que a gente vai dar todo o suporte, vai estar ali instruindo ele tudo direitinho, aí ele vai se acalmando mais e vai passando a ter a confiança na gente. Isso. E uma coisa que eu acho muito interessante aqui é que, realmente, um caso específico não é fácil que se desiste. Mas o juiz... Não, peraí, calma. A gente vai por outro caminho, mas a gente vai chegar lá. E eu vejo o rosto nos clientes quando vê que tem uma esperança no fim do túnel. Sim, sim. Eles agradecem tanto. Que a gente tanto. não desiste, não abandona a casa. Agradecem tanto. Isso aqui também acontece muito mesmo. Sim, agradecem tanto. Tem uns que choram, tem que, muito obrigada, não sei o que. Traz um mimozinho, traz um mimozinho. Lá em Afogados eu tô cheio de chocolate lá na geladeira aqui. O cliente deixou lá, eu não tive nem tempo de pegar ainda. Os bolos que a gente recebe também, né? De gratidão. Recebeu recentemente uma mensagem. Foi? No WhatsApp, uma mensagem. A gente fez um post nas redes sociais e ela agradeceu. Dizendo que teve a oportunidade de ver a gente, né? Nos stories. Tive a oportunidade de ver minhas advogadas nos stories. E agradeceu também pelo suporte, né, que a gente vem dando. Então, assim, é bem gratificante. Débora foi atender o cliente, foi lá para Afogados comigo essa semana, aí quando chegou lá, a cliente tinha visto ela nas redes sociais. Aí eu lhe vi lá no Instagram do escritório. Aí disse, que massa, tá vendo, Débora? O cara vai fazendo os trabalhos vão aparecendo. E às vezes a gente até cita só apenas o nome da gente. Então aquele cliente sempre vai, Mirelle, doutora Mirelle, eu quero ter aquele carinho especial. Já dá aquela valorizada. Aqui conecta, né, as pessoas. Aqui é um escritório acessível. Você consegue ter acesso, né? Sim, porque tem muitos escritórios que você não tem acesso ao advogado, não tem acesso ao cliente. Esse contato com o cliente. E aqui não, aqui tem. Por isso que o cliente ele acaba realmente se identificando. Eu vi vocês, por conta dessa... E sempre tem aquele carinho, né? E agora, vocês saíram no Instagram essa semana. Foi patrocinado o Instagram pra botar aí para os quadros eventos. Muita. Foi? Encaminhando? Muita gente. Eu quero um link, eu quero um link. Sim, manda um link, sim. eu quero que eu vi. Na faculdade, todo mundo já tava sabendo. Eu cheguei tava na minha sabendo. foto lá. Foi? Que massa. Inclusive, nem parabenizamos os estagiários, né, gente? Nosso dia, tá? Que é isso? Nosso que é dia, isso? gente. Nosso Que dia. é isso, Parabéns a rapaz? todos os estagiários aí que tá nessa luta. Isso, parabéns, gente.
é uma rotina desafiadora, digamos É, assim, mas é desafiador. muito gratificante. Sim, sim. A E gente tem aprendido muito. Tem vários memes na internet. Vamos mencionar isso, né? Estagiário. Inclusive, ontem eu tava vendo um que tava dizendo assim: bem-vindo a todas as pessoas e ao estagiário. O estagiário é a gente. Aqui. Esse aí era pra você ter feito um aqui pra gente. Aqui E é. aqui o estagiário é visto. Ó, É valorizado. Aqui é valorizado. sim, sim. Na verdade, eu boto vocês na frente. Na Mas verdade, sempre- aqui eu boto vocês na frente. Eu prefiro botar vocês na frente. Ó, vai ali, vai. É muito bom. Vá logo olhar o que Falando- o cliente ali falando tá em tá na chegando. frente, citar sobre a audiência, né? Minha primeira audiência, gente. Calma, Olha, calma, calma, agora não. Agora Você não. que quer ouvir a história da Depois. audiência. Calma, você que Ai, quer gente, estudar tá dando tanto a spoiler. história da audiência de Bárbara, espera um pouquinho aí que vocês vão ouvir. Antes disso, a gente vai falar só sobre o quê? A gente falou sobre até agora sobre o PJE e algumas experiências. Mas o que era que eu queria chamar a atenção aqui? A leitura do processo. Que no caso, Mirelle começou a falar, falou ali e eu anotei aqui. Leitura de processo. O que é isso? A gente tem o PJE, né? O processo já está em andamento. Quando vocês chegam no escritório, já existem vários processos. E aí a gente faz o treinamento, né? Não sei se vocês lembram. Sim. Faz o treinamento com vocês, lendo os processos que já tem. Olha, sabe o que é que a gente faz aqui, pessoal? Eu digo não, digo não. A gente acompanha todos os Diga, processos diga. do escritório, pasta por pasta aqui, para cada um saber o que é o processo, o que foi pedido, quais os atos do processo. A gente divide aqui no triângulo. Vocês lembram do triângulo que eu fiz para vocês? Sim, sim. Autor, réu e poder judiciário. Você que é estagiário, você que quer compreender, quer fazer uma leitura do processo, é simples. Faz um triângulo. Do lado esquerdo coloca autor, que tem vários termos também, né? Que ao longo do tempo vocês foram aprendendo. Do outro coloca o nome réu. E lá em cima coloca o nome poder judiciário. Então, com essas três informações, a gente aqui ensina, não sei se vocês lembram, fazer a leitura do processo. Quem é que está na parte autora e todos os atos que a parte autora participou do processo. Do outro lado, a gente tem um réu que também participou do processo, que tem vários atos, e tem os atos também do Poder Judiciário. Estou puxando essa partezinha técnica aqui para vocês que estão em casa também poderem nos assistir, ouvir aí a gente e, nesse caso, fazer um triângulo na parede e do triângulo vocês... Eita, eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Autor bem feio, bem feio. Autor réu. Se vocês quiserem, depois eu posso fazer outro. Uma Poder beleza rústica. Judiciário. Por quê? Vocês que nos assistem, vocês podem ter uma oportunidade de aprender a leitura do processo através desse triângulo aqui. Esse triângulo, ele representa o quê? Ele representa a justiça. A justiça no topo, do lado esquerdo, o autor, do outro o réu. E aí a gente começa a ler aqueles processos, né? Que também para peticionar a gente precisa disso. A gente precisa de saber quem é o nosso, por quem a gente está defendendo ou, no caso, acusando ou defendendo, e o que é que o Poder Judiciário consegue fazer nisso. Isso aqui é bem levezinho para ficar uma parte técnica, uma parte mais pesada, mas aí vamos lá. Tem que ter, né? Passando isso aqui, vocês lembram disso ou não? Como é que tá a cabeça de vocês hoje? Vocês conseguem identificar tudo no processo? Sim, com Sim, sim. certeza. E até aquilo que a gente não consegue identificar, a gente também pede ajuda. Possa ser que a gente sempre gosta de citar isso, porque tem coisas que Mirelle sabe e repassa pra mim, que eu não sei, eu pergunto, Mirelle, tô com uma dúvida, Cláudia, tô com uma dúvida. Aí a gente, uma conversa ali com a outra, Troca as e informações. troca as informações e consegue. E caso a gente não consiga resolver entre si, tem, Pede ajuda aos Pede universitários, ajuda. né? Pede ajuda aos universitários. E aí, totalmente diferente. A gente consegue ler a leitura, né? Fazer a leitura do processo. E também não é bicho de 7 cabeças, gente. É só você saber interpretar. Ó. Só Pessoal, saber- Bárbara tá no 6º período aqui e ela tá dizendo que leitura de processo não repete. Não é um bicho de 7 cabeças. É só você saber interpretar. E caso você não saiba, gente, não hesite em perguntar, tá? Sempre pergunte. E tá com dúvida, pergunte. Melhor do que ir lá e fazer Ou ficar com a errado. dúvida, ou não ficar aprender. Com a dúvida, não cessar isso. Porque essa humildade que você tá dizendo, Bárbara, ela é importante. Por quê? Às vezes você vai também criando uma confiança e ficando com receio de perguntar. Sim, sim. Né? E aí, mas
como a gente tem essa cultura de colaboração, a gente sempre compartilha, né? Tanto eu com vocês, vocês com a gente também. E um fato importante. Na verdade, é uma troca de experiência aqui para vocês, né? Por que uma troca de experiência? Porque vocês trazem a inovação para o escritório, né? Você que é estagiário, você tem oportunidade, você que né, faz o estágio aqui como a gente faz, é uma oportunidade, na verdade, para a gente colaborar, porque vocês são, vamos dizer, vocês são a energia nova do escritório, porque quando você vai passando os anos, você vai ficando mais enrijecido, você vai, né, algumas coisas, e com vocês a gente vê, caraca, a gente reconhece o que sabe, reconhece o que precisa aprender e sabe também que a energia nova, que o conhecimento, que a leitura, que a busca pelo conhecimento, ela é infinita. Sim. Então, assim, sempre a gente vai procurar, sempre a gente vai estar atrás disso, né? E, assim, é um desafio a gente aprender tudo isso. Vocês concordam ou não? Sim. Com certeza. A gente sempre tá em constante evolução, né? Então, como o senhor citou, é sempre bom estar perguntando. Às vezes a gente acha que tá incomodando. Cláudia mesmo, ela achava que tava me incomodando quando eu tava fazendo algo pra distribuir no PJ. Eu disse, não, se tu tiver com dúvidas, tu pode me perguntar. Agora, se eu tiver com algo muito urgente, eu faço, mas eu vou te dar o Perfeito, suporte. Entendeu? perfeito. Pra sanar tuas dúvidas. E aí ela fez também anotações, que algo que ela já escutou de mim, tipo, pra não perguntar de novo, ela foi lá Perfeito. e anotou. Então, assim, é muito importante você estar perguntando. Isso. Você não fique achando que vai incomodar. Tem pessoas que assim, que vai jeitinho, incomodar né? o jeitinho mais melhor do que você ficar com dúvidas. Esse é o objetivo do estágio, Sim, né? sim. A gente tá aqui realmente pra aprender, adquirir conhecimento e experiência, né? Isso. Então, bem... Não, pode falar. Não, isso é importante, Cláudio, que você está falando, porque hoje, amanhã e sempre, não fique, não hesite em perguntar. Por quê? Faz parte do processo. Daqui a pouco você vai recompensar. Quando chegar alguém que eu vou botar pra você fazer, ensinar, né? Quem entrou primeiro? Você entraram no mesmo dia, no caso, Sim, Mirelle e Bárbara, né? Sim. Então vocês aprenderam juntos. Sim. Ela na parte da manhã. Eu fiquei na parte da manhã e aí tinha outra pessoa que ela me auxiliava. Então eu fiz a mesma coisa do que Cláudia. Eu comecei a anotar. E aí qualquer dúvida que eu tivesse, eu ia perguntar à pessoa. Mas também tive trocas com Mirelle, porque às vezes eu vinha pela parte da tarde ou ela ia pela parte da manhã. E hoje em dia a gente faz muito isso. A gente sempre, Tem quando essa não interação. tem... A gente, Quando não a tem gente tem um manualzinho básico que Cláudia disse que complica mais do que facilita, E né? quando Foi tem Cláudia ela que falou, pessoal- não? Foi outra pessoa que disse, esse manual complica mais do que facilita, porque E- vem muita informação e vem Sim, sim. perdida, E né? quando não tem ela pessoalmente, corro pra ela no WhatsApp, Mirelle, me socorre, tu sabe disso? Ela também é a mesma coisa. Então, assim, é perguntar, gente, não ficar com dúvida, de E verdade. eu vou dizer uma coisa, essa questão de anotar. 9 meses se passaram e até hoje eu tenho guardado tudo anotado. Eu Como pra também. distribuir um processo, como faz pra colocar no sistema, tudo anotado. Porque às vezes, mesmo no dia a dia, a gente Sim. com aquela curiosidade, aquela dúvida, Tá no vai lá, automático. verifica. E pegando o gancho no que você estava falando sobre a leitura de processo, eu vou dizer, viu, que na prática é muito diferente. Uma vez eu estava lendo o processo e me surgiu aquela curiosidade, porque o contato era tão pouco que eu não tinha muita noção. As bolinhas, as cores das bolinhas que ficavam do lado, Sim. eu vou começar a anotar que cor, isso aqui é a parte altura, isso aqui é a parte ré. Aqui foi o juiz que colocou. Dando aquela curiosidade para alinhar tudo na mente. Eu acho que todo mundo passa por isso. É uma vivência de todo acadêmico. É porque assim, é o processo, né? É a vida do processo em si. Então ali a gente tem o quê? Quando a gente vai fazer acompanhamento, fazer a leitura do processo. A gente tem um processo com 70, 80, 100, 200 e 300 e poucas páginas. Sim. E ali a gente precisa fazer a leitura dele, né? Fora isso, lá tem os campos de audiência, de intimações, de... Tô falando que o processo quando ele já tá lá dentro, né? E aí, por exemplo, chega um cliente novo que às vezes o processo já tá no meio do processo, né? Já tá no meio da demanda. E aí a gente tem que ler todo o processo, estudar, fazer tudinho. Ou então você vai fazer um despacho de um processo ou peticionar ali, fazer uma réplica, talvez. E aí você tem que ler As todo o processo. impugnações. As impugnações. Quando eu me deparei... A primeira vez, sim. Aquela, O que é isso? Como é que eu vou começar? Porque na teoria é muito bom lidar com É. isso, né? Você vê assim, Tudo e na facinho, prática, é. como eu vou fazer, meu Deus, pra rebater?
E o risco que você traz para o cliente também, né? Porque Sim. o processo ali, a gente não está mais na prática da faculdade, ou a gente está na teoria. Um erro dentro de um processo, você vai trazer prejuízo. Sim. Né? E assim, minha preocupação desde o início do meu estágio é nunca trazer um dano para ninguém. Nunca trazer causa que prejudicasse, né? Como a gente recebe aqui às vezes, né? De colegas, processos para a gente corrigir, né? Processos que foram indeferidos, processos que não teve aquela visão, né? Aquela atenção, e a gente pega para a gente corrigir e no final dá tudo certo. Sim. Ali E é por isso o que a direito gente... material a gente consegue, né? Isso. Corrigir e vamos embora. E é por isso que a gente fala da parte da correção. A gente tem esse suporte, sempre vou frisar isso, de mandar para correção para não ter nenhum erro, porque da mesma forma que vai prejudicar a gente, vai prejudicar mais ainda Isso. o cliente, entendeu? A vida do cliente. Então, né? assim, vai transformar em uma bola de neve e vai acabar não dando certo. Perfeito. Excelente, pessoal, excelente. Aqui eu acho que vocês que estão em casa, espero que estejam curtindo aqui, né, esse momento maravilhoso, essa experiência, essa troca de experiência. Você que é estagiário, você que é estagiária, se baseia aqui, segue aqui essas feras que estão aqui com a gente. Cada dia a gente aprende mais, né, Cláudia? É bom ouvir a experiência, porque como você não tem a oportunidade muitas vezes, então você fica com aquele medo. Como será que é no Sim. estágio? Eu nunca vou conseguir. Então você ouvir esse bate-papo, né, te abre também uma Sim, porta, sim. um caminho, porque você faz, não é tão difícil assim. Eu consigo, eu sou capaz. E que muda muito a rotina Muda. da pessoa, né? Muito, Porque eu não sei se vocês lembram lá, quando a gente vai fazer a entrevista com você, a gente perguntar a rotina Sim. do dia. Por quê? Vai mudar. Você vai estar comprometido ali com parte do seu tempo, com praticamente um terço, um quarto do seu dia disponível para aprender, disponível para fazer aquilo. Mas eu pela experiência, eu digo a vocês que estão nos assistindo e estão nos ouvindo, e a vocês aqui, pela experiência que eu tenho, eu digo, vale a pena. Muito. Sabe muito a pena. Porque, olha, esse ano, Mirelle está saindo da faculdade. Então, se não fosse o estágio, ela não teria confiança, que eu sei que ela tem confiança e tem alegria, inclusive, né, Bárbara? Muita. E tem a alegria. Mirella é nossa diversão. Essa semana eu tava numa sala, eu tô parecendo que Mirelle chega aqui. Não foi? Aí tu abriu a porta na mesa, eu fechei a boca, Mirelle chegou. Digo, pronto, pode ir embora agora, que eu já melhorei aqui a situação. Pode ir embora. Por quê? Porque é divertido. Tira aquele pesado dia a dia do compromisso, sim, aquela o peso. responsabilidade. É uma brincadeira, né? Agora, antes mesmo da live mesmo, a gente tava ali no... Como é que chama? No make, No making off. make-off aqui Tem que com ter um making off. todo mundo. E ali já foi um quebra bem legal. Eu acho que das últimas lives foi o quebra número 1. Porque a gente tem que se quebrar, porque realmente fica, né? Uma Aquele ansiedade, nervoso, tenso, aquele aquele tenso, aquele né? aquele nosso dia. Falar muito sobre isso, o contato com pessoas. Foi pra mim, assim, temeroso, né? Eu não sabia como eu ia lidar, porque eu tenho um jeito muito alegre, muito espontâneo. E nem sempre tem gente que, né? Agrada. Mas a equipe é 100%. As pessoas, claro, a gente tá ali no momento sério, a gente trabalha, mas entre um cliente e outro, um atendimento e outro, tem aquele momento... É o quebra-gelo, né? É o quebra-gelo. Eu posso dizer que eu me divirto. Me divirto muito. Uma vez eu ouvi a frase que dizia assim: quando você faz o que você gosta, você não trabalha, você se diverte. E quando eu venho pra cá, eu venho pra me divertir. No momento que eu tô ali peticionando, eu tô me divertindo, que eu tô atendendo o cliente. Quando vem um desafio maior, que eu começo a aprender... Quando vem as broncazinhas também, né? Depois acaba... Né? É uma diversão. Eu chego em casa contando, mãe, a senhora não sabe. Deixa mais leve, né? Eu aprendi desse jeito, foi muito bom. Mas isso acontece justamente porque não é aquela coisa massificada, a mesma coisa. É. Sim, sim. Tem essa... Diversifica, faz uma coisa... Aqui é inovação todo dia, né? E aí por isso acaba não ficando essa coisa, né? Pessoal, e aí a Mirella aqui, o que é que acontece? Ela entrou no 8º período, como ela falou, a confiança do sistema, né, que ela tem, hoje ela domina, na verdade, todos os sistemas, a confiança no peticionamento, hoje ela peticiona, me assessora aqui maestramente em tudo que eu preciso. Ela, como a Cláudia acabou de falar, não é só
não é só, protocolo. Só petição inicial. Não. Aqui a gente pega do início do processo e todo mundo aqui, toda a equipe me assessora e me ajuda aqui no máximo possível. Hoje ela domina, hoje ela atende cliente comigo, já sabe como é que, né, que atende, sabe o comportamento, postura, vestimenta. Olha a elegância que ela tá hoje, olha a elegância. Não só ela, mas a Cláudia também, a Bárbara. E aí, peticionamento, acompanhamento do cliente. Às vezes, quando eu não consigo, assim, dar uma resposta direta ao cliente, eu já boto no sistema, eu digo, peço ao cliente, ou escreve essa mensagem aqui para o cliente, passa aqui pelo WhatsApp, informando, né, Cláudia? Posso interromper? Pode, claro. Ele falou de um ponto muito importante, que é a vestimenta. Vocês que são estagiários, que estão ouvindo Boa, a gente. Boa. Gente, pelo amor de Deus, né? Você vai ser um advogado. Vai pro estágio como se já fosse um advogado. Sim. Não Perfeito. vai, né? Porque tem gente que chega para fazer a entrevista de chinelo. Não vai. Tu já tem que ir como advogado mesmo. Já tô pronta para advogar. Isso que Cláudia falou é importante, porque recentemente tem uma pessoa muito boa, assim, veio tecnicamente tudo, mas, por exemplo, o RH reprovou porque ela veio de sandalinha baixa. Exatamente. Por mais que, assim, a gente tem como ensinar, tem como dar essas dicas, mas tem coisas que o estagiário ele tem que ter, já perceber, porque não precisa do professor ensinar, não precisa, é questão de educação realmente. Isso. Questão da vestimenta aí, questão da maquiagem. Olha a maquiagem. Olha do pessoal hoje. Olha a maquiagem. Elas estão se sentindo artistas. Olha a roupa. Olha a postura. Nosso momentinho, vai. Então, olha, tudo isso aqui, a Mirelle tá no 10º período. Então, assim, a postura já de advogada, como a Cláudia falou, se comporta como advogada. É tanto que, às vezes, o cliente, doutor, ou doutora, pelo respeito e pelo posicionamento que foi construído ao longo do tempo, o cliente já identifica, realmente é um excelente profissional. Não porque seja doutor ou seja doutora, não, mas pela credibilidade que a gente vai construindo e que cada um vai construindo ao longo do tempo. Voltando um pouquinho aqui, que o senhor tinha falado sobre a gente fazer diversos tipos de serviços aqui dentro que agregam no nosso conhecimento. Tem um ponto que eu acho muito bom, que assim, quem não sabe, aqui é um escritório especialista em várias áreas, viu, do direito previdenciário, trabalhista, consumidor, civil, e eu solicito várias vezes. Eu faço muito previdenciário, doutor, posso fazer um pouco trabalhista? Eu queria pegar um pouco da prática trabalhista. E por incrível que pareça, a confiança é tão grande, depois de 3 dias tá lá me ensinando. Vamos fazer aqui uma regulação trabalhista. Seja aqui, bora ver como é que funciona. Você vai aprender esse ramo também. Isso é muito Vamos bom. Passível, vamos pro consumidor. E eu tô sempre ali no pé. Esse aí eu não sei não, eu quero aprender também. A gente tem aqui pra aprender. E é bom realmente, assim, essa sinalização, porque é como a gente falou lá no início desse podcast. Eu sei que tá chegando agora, escuta lá desde o início que você vai ver. A gente sempre diz, olha, sinaliza quando tá confortável. Né? A gente vai... Tem coisas que a gente tem que aprender realmente, que tem que empurrar um pouquinho, mas tudo no seu tempo, tudo no seu momento e tudo vai se transformando. A gente tá aqui com uma baita de uma profissional, vou usar esse palavrão aqui, para dizer excelente profissional, Mirelle, 10º período, né? Tá pronta para tudo. Já tá na pronta aqui. portinha. Imagina aí se você não tivesse entrado no estágio. E aí? Nem fale, seria totalmente diferente. Até o tipo de conversa que eu tenho lá com meus colegas que tem uns que, por motivo de trabalho, outros não conseguiram estagiar. E eles me pedem, não, senta aqui, como é que faz isso? Por favor, me explica. Não tem essa vivência lá, como que é essa rotina aí? Me diz. Essa leitura de processo, às vezes uma impugnação, uma contestação, alguma coisa do tipo. Uhum. Tem muitos que falam, tem essa curiosidade, né? Porque não teve esse contato. E realmente muda muito. E até mesmo pra quem já teve contato, fala, eu não aprendi isso, Sim, que é muito também. rígido, que não sei o que, vocês é tão leve, que não sei o que. Eu já tive colegas minhas que já estagiaram em outros escritórios e ficaram bastante interessados como aqui é leve. E eu repasso isso pra elas. Não só pra elas, mas pra todo mundo que eu converso assim, né? Eu sempre gosto de frisar que aqui é muito leve. De você de aprender pelos ensinamentos, pelas Pelo dia a críticas dia, né? construtivas, sim. Então, isso é muito interessante. Sim, aqui é muito diferente. A pergunta agora para vocês, Bárbara e Mirelle. A visão de vocês de um processo antes de entrarem no estágio e a visão de vocês após entrarem
no estágio. Eu tô falando assim, a teoria com a prática. Isso colaborou, isso ajudou no entendimento do direito? Vocês compreenderam quando, por exemplo, o professor, vamos dizer que você não tinha assistido determinado assunto de processo civil, vamos, Bárbara aqui, e quando ele foi falar sobre intimação, sobre citação, sobre petição inicial, se isso ficou claro e dá para ver a diferença quando você não estagiava e após o estágio. Sim, gente, sendo bem sincera, quando eles falavam, pra mim tava tudo em inglês. Porque eu não sabia de nada, literalmente nada. E hoje em dia, quando eles falam, fica melhor do entendimento. Em referente ao acompanhamento do processo, de acompanhar, fazer a leitura, zero. Não sabia de nada, literalmente nada, nada, nada. E hoje em dia eu consigo, né, ler bem. Quando eu tô com dúvida, eu também pergunto. Caso eu não tenha entendido, eu também faço pergunta. E assim eu vou destravando a minha mente. E hoje em dia tá bem... Minha mente tá bem aprimorada. Perfeito. Graças Mirella. a Deus. No meu caso, é como eu falei anteriormente, foi do 0 ao 1000, porque, né? Nossa, a teoria é muito diferente da prática. E eu vou confessar uma coisa pra vocês, tá, gente? Eu sempre fui péssima em matéria que tem o nome processo na frente. Processo é alguma coisa. Tudo que tinha processo, eu minha mãe dizia, pelo amor de Deus, menino, estuda aí, como é que tu não entende? Eu sempre fui um pouco ruim de entender, compreender. Mas na prática... É porque é difícil hoje em dia, mesmo, mas é difícil. Eu consigo compreender melhor a petição inicial. É teoria, né? A sentença, Sim. de fato. Pra ler E a simplicidade, né, Os da tipos gente... de sentença, Isso, né? como a gente pode recorrer à sentença, fica tudo muito diferente. Abre a mente do zero, assim, você consegue compreender melhor. E não é que cada caso seja igual ao outro. Cada caso é um caso específico. Específico, isso. Mas a gente pode aplicar uma coisa de um com o outro e isso vai agregando. Cada Sim, dia sim. uma Você oportunidade de vai, aprendizagem. você vai criando experiência, vai Isso, a alimentando, memorização né? e tudo mais, né? Isso. E como o doutor tinha citado, a simplicidade do entendimento, né? Do ensinamento pra gente. Sim. Então fica bem melhor de você compreender tudo. E como o Mirella citou, um complementa o outro. A gente acha que um não tem nada a ver, né? Mas tem. Pega Ô, pega Cláudia, ali, um pouquinho ali. perfeito. Você quer escutar uma história de uma audiência? Ela já contou aqui pra gente? Não. Ela começou, eu tô doida pra ouvir essa história. Pessoal, agora a gente vai chegar no Exclusivo, momento tá? que Bárbara estava falando com relação à audiência, né? Conta aí, Bárbara. Eu não vou ter mais suspense, não. Você vai contar agora direto aí como foi a Ai, gente, experiência. em relação à audiência. Cheguei aqui no meu dia mais tranquila, né? Sentei na minha bancada, fui fazer minhas coisinhas que tinha pra fazer. E aí o doutor, Bárbara, tudo bem, doutor? Se arruma aí que a gente tem uma audiência. Eu, que audiência? Eu nunca fiz audiência, nunca participei de audiência. Ele, não, se arrumei, doutor, mas eu nunca participei. Ele, não, só a primeira vez você vai participar, eu confio em você. Isso ele do outro lado da tela, tá? Isso foi por telefone. E aí arruma tudo aí, se organiza, vai pra sala, deixa tudo pronto. Organiza a cliente. Organiza a cliente, senta com ela, instrui ela, passa as informações e eu, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E a confiança dele em mim. Até eu mesmo não tava acreditando, não dava nada. E eu super mega nervosa, mas eu fui, né? Com a cara e com a coragem. Foi com medo de tudo. Com medo de tudo. E fui. E eu gosto de citar isso muito. Citei pra minhas amigas de faculdade e as de trabalho também. Você gravou até uma mensagem também aqui Sim, gravei no no nosso story, Instagram também. falando sobre isso, que a oportunidade, né? Por mais que você tenha medo, você tem que quebrar aquele medo. E a confiança do doutor depositada em mim, que tipo, gente, uma audiência, como é que vai colocar uma menina que nunca participou de uma audiência pra monitorar uma audiência? Pra organizar, Ainda tava no quarto período, né? Tava Isso. no início, né? Tava muito no início. Instruir uma cliente sobre o quê? Então, assim, gratidão, viu? Hoje em dia... É porque é o seguinte, o processo eletrônico, hoje o escritório é uma extensão da justiça, né? Eu não sei se vocês compreendem isso. O escritório hoje, o Pessoa Tomé hoje é uma extensão da justiça. Por que eu costumo dizer isso? Porque lá em 2012, salvo engano, 2012, acho que é 2013, quando tava mudando pro processo eletrônico, 2013, tava mudando pro processo eletrônico, eu lembro, como estagiário, eu ia para o fórum, pegava uma fila imensa, era igual uma fila do INSS, grande, para poder distribuir um processo. A gente ficava numa fila
levava, por exemplo, se fosse um réu, eu tinha que levar uma cópia de petição para o réu, um para o processo e o outro para... E outro votava, que era a contrafé do escritório. Pegava uma fila, ficava lá, o servidor era quem cadastrava. Isso que a Cláudia falou logo no início, e vocês falaram, que é cadastrar um processo, distribuir um processo, quem fazia isso era o servidor. E aí, com o processo eletrônico, a responsabilidade passou para o escritório. Sim, sim. Que o escritório passa a responsabilidade para o advogado e para quem? Para os estagiários. A gente não escaneava processo, hoje a gente precisa escanear. Então, escanear, organizar, cadastrar no sistema do PJE. Sim. Então, tudo isso a gente passou a fazer. Então, do mesmo jeito a audiência. Então, a gente distribui o processo, marca lá a audiência, né? Sim. Quando marca a audiência, tá lá. Só que nesse dia, eu não pude chegar, por algum motivo, eu não pude chegar aqui no escritório. Como eu falei, o escritório hoje é uma extensão da justiça. Então, a gente prepara uma sala, organiza como se fosse uma sala do Poder Judiciário. Então, aquela sala ali não passa mais a ser, eu costumo dizer isso sempre, não é a sala mais do escritório Pessoa Tomé. Ela é a sala do Tribunal de Justiça de Pernambuco ou do tribunal que a gente representa. Seja trabalhista, TRT, seja TJPE, Tribunal de Justiça, seja Justiça Federal. Aquele território ali, aquele pedaço de chão ali, não é mais do escritório. Ele é o Tribunal de Justiça dentro do nosso escritório. E para isso a gente precisa ter, né, todo o sigilo, toda a responsabilidade, sistema de informação para transmitir. Não pode ter comunicabilidade entre as testemunhas, Sim. porque também a gente assume a responsabilidade. Eu, como advogado, assumi a responsabilidade perante o Tribunal de Justiça. E aí a gente tem aqui para isso, né? Quando eu não pude, Bárbara, bora lá. Bárbara chegou, e agora o que é que eu faço? Eu digo, você vai botar o computador, você vai organizar, conversar com a cliente, dizer ela que eu tô do outro lado do planeta, e aí a gente vai fazer essa instrução. Você vai ficar do lado dela, eu vou explicar ao juiz que você vai estar assessorando aqui, né? Vai estar dando esse apoio, e eu vou fazer do outro lado. Você organiza a cliente, deixa ela tudo certinho aí, que do outro lado eu resolvo, questão do processo, como participar, como fazer. Isso é importante, porque, cara, eu sempre fui para audiência. Eu, como um estagiário, às vezes a advogada não ia. Ela fazia como eu fiz com Bárbara. Só que Bárbara eu tava do outro lado. Só que lá, às vezes, eu ia só. Por quê? Por exemplo, era causas da justiça, era a primeira audiência. Na primeira audiência na Justiça do Trabalho, o advogado precisa ir, mas o mais importante é a testemunha, porque a primeira é conciliatória. Então, às vezes, a advogada tinha 10 audiências, ela não chegava. E eu fazia as audiências iniciais, ainda como estagiário. Segurava ali, dava atenção, dizia que não tinha acordo, analisava se tivesse acordo. Eu fazia ali, eu sempre fui bom nessa parte de comercial, eu sempre atuei ali, isso me favorece ainda com relação ao processo. E lá eu fazia as audiências. Então, nesse caso, a experiência que eu tive positiva nessa parte, eu trago também para o escritório. Sim. Porque eu achei, se eu não tivesse tido aquela oportunidade, e as audiências que eu iria depois de formado? Como advogado, né? Sim. Como advogado. Eu gravei aí durante alguns meses, aí, eu acho que recentemente, advogados sem saber o procedimento no juizado especial estadual. Por quê? Como a Mirelle falou, é processo. É processo alguma coisa. A Lei 9.099 é um processo. É lei processual. A Lei 10.220... Esqueci agora, ó. 10.250, aí esqueci agora, deu branco. É uma lei processual da Federal. É o Juizado Especial Federal. Então, assim, não é só ler o processo civil, é ler também as leis esparsas de processos e também de procedimentos. Então, no juizado é um rito só. Estadual é um, federal é outro, justiça comum é outro. Então, se você não tiver esse mix, não participar realmente como vocês participam aqui, de audiências telepresencial, de audiências presenciais, de despacho de processo, de ir para campo, vocês realmente não sairiam com a base que um estagiário que pretende advogar pegaria. E o ambiente também, né, doutor? De acolher o cliente, de passar... A gente sempre vai tocar nesse assunto de passar a confiança para o cliente. Por mais que a gente esteja nervosa, a gente
tá no momento Tem que ter a profissional. confiança, né? Então a gente tem que ter um posicionamento, Bárbara. passar uma confiança e o ambiente, como eu citei, é acolhedor, né? Que o senhor falou que aqui, quando tem audiência e é tele, a gente tem que fazer aquele ambiente se tornar a justiça. Então, assim, prepara tudo, organiza tudo e coloca o cliente lá, porque também não pode ter muita conversa entre as testemunhas, Isso. como o senhor citou. E isso é um ponto interessante. E você vê que às vezes ele até confunde a gente, se a gente é advogado deles ou se tá botando alguma dificuldade, né? Assim, o pessoal fica Sim, tirando. Por quê? Porque a gente realmente leva a sério isso. sim, sim. E a gente respeita, por mais que explique o cliente, na hora de se fechar numa sala, ó, a gente vai ter que fechar a sala porque aqui agora virou um ambiente do juiz. Até não porque eles pode. também pedem, né, pra poder ver se tem alguém Isso. por trás, não. A Isso. gente pega, monta a sala, coloca a câmera pro cliente, e quando eles pedem pra virar, a gente também vira, mostrando todo o ambiente. E esse ponto interessante demais, citar. Que massa, essa parte aí profissional que você falou. Pegando um gancho, assim, mudando um pouquinho do assunto, mas pegando um gancho no que tu falou em questão da confiança do cliente. Sim. Eu já ouvi vários relatos de vários clientes que quando chega, por ver carinhas novinhas, né? Aí tem aquela Isso. insegurança, ah, mas você é muito novinha, você sabe de alguma coisa, tem alguma informação. Primeiro duvida, né? Tem sempre aquele. Mas eu já ouvi muitos relatos de, poxa, me surpreendeu. Poxa, você me ouviu, me deu oportunidade. Então, a confiança que a gente passa é muito importante. E a gente vem adquirindo essa confiança com o passar do tempo. Isso. É o tempo, realmente. Justamente. E com o dia a dia do escritório, a gente vai conseguindo ter aquele equilíbrio, saber como falar, ou o que falar, Sim, até sim. quando falar, ou até quando o cliente pode falar. Isso tem sido incrível. E às vezes o cliente, desculpa, Cláudio, o cliente só quer conversar comigo, né? Aí eu disse, minha gente, é só um acompanhamento do processo, já tá aí, manda a mensagem pra ele. Porque realmente a gente aqui, como a gente tem uma demanda de massa, e muitas vezes a gente não cobra valores iniciais, é contrato de risco, a gente não tem como tá também atendendo toda hora, né? A gente tem que criar os protocolos como o escritório tem, né? Tais dias a gente faz acompanhamento, mas assim, de segunda a sexta nosso escritório é aberto. Sim, A sim. gente é aberto, a gente atende como fosse uma empresa que chega para abrir, para atender, horário de atendimento e Os tudo dias isso. específicos também para acompanhamento pro cliente, É. pro cliente também ter a troca com a gente. Mas isso que Mirelle falou é importante. No início não dá tanto. É até um cliente que vem por indicação, né? Acha que, não, às vezes até comigo mesmo, não né, dá aquela tanta credibilidade, porque às vezes acha a simplicidade da gente, a forma Sim. da gente acolher. Ele queria uma linguagem mais rebuscada e a gente vai ali no simples mesmo para que ele consiga compreender. E aí, quando vai passando o tempo, né? Agora mesmo eu estava conversando com uma cliente que teve, né, um problema aí, a gente conseguiu resolver. Ela disse, caraca, eu pensei que não ia resolver. Quer dizer, nem ela estava acreditando que o problema ia ser resolvido. E aí, vocês conseguiram, tal, estou muito aliviada. Ela disse, que massa, entendeu? Eu digo, A satisfação, isso, né, no nosso trabalho. De entender bem o cliente, de ser bem assistido. E da gente saber identificar a causa e o direito, Sim, né? sim. Que isso aí que você falou é bem importante, identificar o direito. Uma coisa que aconteceu, eu não estava, mas as meninas comentaram comigo de uma cliente que ela era portadora da deficiência, não conseguia ouvir, se eu não me engano. Sim, E vocês sim. Foi massa. passaram um aplicativo pra Auditiva, entender a cliente. isso. Gente, isso é muito importante. É, Sim, muito sim. A importante. gente Muito era importante. uma instrução, gente. Uma instrução pra perícia. Então, assim, o que a gente vai fazer? Então, a gente buscou meios pra tentar acessar a cliente de alguma forma. Então, a gente baixou um aplicativo de deficiente auditivo e colocou. A gente falava com o aplicativo e ia mostrar o celular a ela. Então, o aplicativo falava em Libras pra ela e ela conseguiu compreender muito bem, que foi essencial. E, tipo assim, ver ela confirmando, dizendo que tava compreendendo a gente, o que a gente tava falando, é muito satisfatório. É É muito massa. bom. Tem cliente que manda um áudio, por favor, que eu não consigo entender. Ler, né? Isso. E aí a gente liga, não, olha, pode falar, tire sua dúvida. Ah, mas eu não entendi esse linguajar. O que significa procedente? O que significa improcedente? Aí a Eu gente explicar. consegue E a gente colocar na naquela linguagem deles. fala do Isso. jeito que eles entendem. Parece que o sorriso vai aqui na orelha. Quando eles conseguem entender o que está acontecendo. E que deu certo, não deu deu certo, certo, deu é. certo. Não faz um bicho de sete cabeças, porque a gente sabe que tem pessoas que gostam de colocar, né? Tem escritório que não tem esse É. atendimento humanizado, de falar pelo WhatsApp, de atender, de falar no telefone. E eles tem gente que não
gosto. Aqui não, aqui a gente tem um atendimento humanizado. A gente atende via WhatsApp, a gente atende ligação, a gente explica detalhadamente para o cliente. Até chamada de vídeo. Solicitar a presença, chamada de vídeo Chamada de também. vídeo. Chamada de vídeo. E Não teve tem uma- fronteira teve uma aqui. cliente que eu fiz chamada de vídeo, que ela agradeceu muito no final. Muito obrigada o tempo inteiro. Pode ligar quando for preciso, porque ela não podia vir aqui ao escritório e precisava de uma chamada de vídeo, porque ela queria ver quem estava falando com ela. Eu atendi, eu deixei ela se sentar em casa. Eu disse, olha, se sinta bem-vinda, como se a senhora estivesse aqui comigo. A senhora pode perguntar o que quiser que eu vou lhe responder. E coisas que ela não entendia, chamava o filho e eu repetia e ficava nesse impasse, mas no final ela ficou muito feliz. Nossa. Por ter essa flexibilidade, né? Sim, E sim. poder atender a necessidade do cliente, que pra mim é o mais importante. Aqui o Isso. importante é isso, Isso. é atender a necessidade do cliente. Não importa se ele está em outro estado, a gente A gente faz a tem, chamada de vídeo. A gente sempre arruma um jeitinho de acessar ele. Excelente, Uhum. excelente. Pessoal, eu queria falar com vocês agora, eu queria pedir para vocês darem dicas para os estagiários. Dicas. Beleza, a gente vai fazer o seguinte. Se você tivesse que dar uma dica mestre para os estagiários aí, na sua visão, qual a dica que você daria? A primeira de tudo é confie em você, primeiro. Saiba que você é capaz. Você tem se esforçado, você tem aprendido, embora seja na teoria, e na prática você vai ver a diferença. Mas o importante de tudo é não desista. Seja sempre humilde, esteja sempre disposto e aberto ao conhecimento. Esteja sempre disponível às oportunidades que a vida vai lhe proporcionar. Veja cada dia como uma oportunidade de sucesso para você. Não se limite. Ah, mas esse assunto é tão chato. Ah, mas fazer isso é tão cansativo. Não se limite. Aprenda que a cada dia vai ter uma novidade diferente que vai agregar no futuro. Aí você vai lembrar, poxa, naquele escritório, naquele dia, eu fiz isso e hoje eu aprendi, hoje agregou, facilitou para o que eu sou hoje. Entenda que você é o maior responsável pelo seu sucesso e a vida ela vai lhe proporcionar inúmeras oportunidades e você não pode perder. Então continue com a sua fé, com a sua esperança de que tudo vai dar certo. Caraca! Aê! Viu aí, pessoal? Viu aí como é que se prepara aí uma guerreira? Tá pronta pra luta. Cláudia, e aí você? Você já começou a dar umas dicas aí no início, eu né? posso dar duas. Pode, gente, fica à vontade. Olha, eu pedi uma, ela já vai duas dicas. Uma eu já falei, mas eu volto a repetir. Volta lá. Você que é estagiário, você tem que focar no que você realmente quer, buscar conhecimento, mas você tem que pensar aqui, ó, na aparência, no que você vai apresentar. A gente só tem uma chance, Perfeito. né, de causar uma boa impressão. Então, quando você for atrás do seu estágio, põe aquela roupa de advogado, aquela roupa de advogado. Ah, não sou advogado. Não, mas você, naquele momento, você está indo atrás de um escritório para ser um advogado. Um estagiário está se formando para isso, Sim. né? Então, essa é a primeira dica. E a outra dica que eu vou dar é: persevere. Não desista na primeira porta fechada. Fechou uma porta, vai lá e bate de novo. Uma hora essa porta vai abrir. Se você persistir, mostrar que realmente quer. Porque às vezes a pessoa está estudando, quer o estágio só por... Ah, eu quero estágio porque Pra a ocupar o faculdade tempo, exige. Não porque quer aprender, não porque Sim. realmente está buscando, às vezes está preocupado com o dinheiro. Muitas Isso. vezes é outro ponto importante. Não se apegue ao dinheiro, se apegue ao aprendizado, porque o resto vem. Sim. Não é Verdade, Isso. verdade. Então, pega essa Show dica, de bola. abraça, põe no peito e vai. Show de bola. Cláudia, deixa eu te dizer deixa eu te falar uma coisa. Tu sabia quantos currículos eu entreguei para conseguir um estágio? Não tenho nem ideia, Eu mas entreguei 1000 currículos. 1000. o seu contou, foi? 1000. Não, eu contei 1000 currículos. Olha, o conselho para vocês que estão em casa, não desistem. Muitos escritórios de advocacia hoje está muito mais aberto do que antes. Sim. Tem também muitas instituições que podem acolher vocês com relação ao estágio. Então, prepara o teu currículo, envia. Tem os órgãos de estágio também, não só aqueles oficiais, mas também aqueles que não são oficiais, como vários, né, Instagrams, vários aplicativos e aí sucessivamente. Tem muitas oportunidades, né? Manda também teu currículo aqui pra gente, pro Pessoa Tomar Advogados,
que a gente vai aí, Isso. deixa no Vem ser banco de nosso talentos e companheirinho. pode ser que em Vem fazer parte da um equipe. determinado momento você vai participar dessa equipe aqui maravilhosa. O doutor Tomé sempre dá Eu oportunidade, deixei gente. 1000 currículos para conseguir um estágio. E assim, eu abracei esse estágio como ninguém. Eram 4 horas de estágio e eu nunca fiz 4 horas. Sabe quantas horas eu fazia? 8 horas, 10 horas. Por quê? Tudo que vocês falaram aqui eu fazia lá também. Arrumava, eu limpava, eu organizava pasta, eu peticionava, eu ia distribuir, eu ia para os fóruns pegar fila, eu ia despachar processo, eu fazia tudo, mesmo não sendo no meu horário. Por quê? Quando você faz isso, você torna indispensável, você se torna uma pessoa indispensável. É só um conselho, para você, não que eu também esteja instruindo para ninguém fazer isso, mas eu estou falando assim, na minha experiência. A outra prática tenta buscar um estágio, nem que seja voluntário, numa defensoria pública, num órgão público, num escritório de advocacia mesmo, em uma instituição, qualquer uma. Tenta botar o pé ali. Por quê? Não é só o estágio em si, como a gente falou, é aprender a lidar com as pessoas, é aprender a humanizar o processo, é se importar, é saber ouvir, saber compreender, saber ajudar as outras pessoas. Por quê? Tem muitos estagiários, não sei se é a realidade de vocês, que nunca participou nem do grupo de igreja. Né? Então, assim, participar de movimentos é importante. Sim, sim. É importante você participar de movimentos para quê? Para que você consiga desenvolver, até arrumar uma mesa, organizar um lápis, uma caneta ali, sua mesa de atendimento, deixar limpinho, né? Como a gente costuma dar essas dicas. Então, tudo isso que vocês falaram aqui, extremamente importante. Eu vou passar agora para a dica da Bárbara Alves. Ela mandou falar Bárbara Alves, não foi não, Mirella? Não foi, Cláudia? Doutora Bárbara Alves. Dá um conselho? Gente, como Cláudia e Mirelle falou, perseverem, tá? Não é de uma hora para outra. Pode até ser, né, que você consiga algo, mas a persistência naquilo que você de fato quer e não ir pela cabeça dos outros. Tem pessoas que começaram um curso porque foi indicado por outro. Ah, fulano, faz isso, faz aquilo. Não, gente, só faça se realmente você gostar, tá? Então, assim, escolha bem, pense bem o seu curso e não perca tempo, tá? Envie o currículo, inclusive... Manda o currículo pra gente, empresa, né? tá? Manda pra gente o currículo que a gente vai receber você também muito bem. Massa. E é isso, vamos pra cima. Perfeito. Olha, a Mirelle falou aqui uma coisa importante também. Não fica com medo, porque Sim. às vezes você diz, o que é que eu vou entregar? O que é que eu vou fazer? Se o estágio... Meu currículo de experiência nenhuma. Eu entreguei um currículo de estudante. Tinha lá só os cursos. Porque é outro ponto importante que a gente não deu essa dica, mas vamos dar. Tá aí. Que curso de extensão, gente. Sim. Tá na Muito faculdade, não tá estagiando, não tá trabalhando, faz curso, se aprimora, aprende, adquire mais conhecimento. Isso. Porque isso agrega valor no teu currículo Isso. e pra vida, né? Cursos bem online importante. também, tem não vários tem cursos desculpa. online. Tem audiência online hoje, tem curso pelo Senado. Olha, e não é só curso na área jurídica não, né? É importante que a gente frise isso. Você tem curso de atendimento, você tem curso de oratória, você tem curso de peticionamento, de audiência, você tem curso pelo Sebrae. O Sebrae toda semana tem curso gratuito, presencial e online. É curso de marketing digital, porque existe o marketing digital hoje também para advocacia, para o mundo jurídico. Vai participar de audiência nos juizados especiais estaduais, ou vai participar de audiência também na justiça, né? Assim, tem como você aprender. Você tem que sair de casa, Sim. realmente Querer, né? para o mundo. Realmente é querer. Isso. Hoje Querer tá de fato fazer tecnológico, valer. né? As coisas Isso. estão Tecnológico. Isso, tem... muita audiência online. Audiências.com, Eu também, muitas audiências online. E, inclusive, eles podem também assistir. Segue lá nossos canais. Assiste todos os nossos rios. Lá tem muitas Sim. informações. Tem muitas informações. No Muitas Posts informações também, do Rios, nos isso. posts, lê os posts, vê. Assiste esse podcast aqui várias vezes quando for preciso. Compartilha também. E é isso aí. Pessoal, eu queria agradecer aqui a equipe de marketing que está dando aqui toda a nossa cobertura aqui da Próxima Onda, a Camila, o Ariel, que fez os posts aí, ao Felipe, que está aí na parte interna gravando aí, a 3MD, a Jorge também pelo apoio.
Lembrar também que nós estamos no Spotify. É chique isso, né, gente? É. chique. Estamos É um importantes, Aí é. você- Então, Você pode me escutar a gente aqui no Spotify. Você pode também nos assistir. Olha que coisa fantástica. Tirei uma foto aqui de Mirelle aqui na TV. esse escritório é diferenciado. Tá vendo? Tá muito avançado. Canal no YouTube, Pois tem é. o blog. Vamos falar, para encerrar aqui, vamos falar. Pessoal, e a gente tem um super blog. Agradecer aqui a todos vocês. Cada um tá colaborando aqui, né? A Mirelle, no caso a Cláudia ainda não começou, não, Cláudia? Não, ainda não. Ainda não, mas, Tô mas foi acompanhando ela que aqui. lembrou aqui. A Bárbara tem muita informação. A toda a equipe que tá gravando. Entra lá no pessoatomeadvogados.adv.br que você vai ter toda semana conteúdo lá. Todos os dias, na verdade, conteúdos excelentes, exclusivos, Isso. criados, desenvolvidos. É uma parte que a gente vem acelerando aí. Vem provocando para vocês estudarem, escrever Sim. também, melhorar a cada dia. A gente vai ter várias lives aí e cursos de extensão com a chegada da Universidade Corporativa pra gente aqui. Então, tem novidades também a partir do próximo mês, 4/9, às 17 horas da tarde, no canal do YouTube Pessoa Tomé Advogados, nós estaremos ao vivo aqui para apresentar esse Café com Tomé fantástico aqui. E desde já quero convidar vocês, lembrando, no dia 4/9, às 17 horas, ao vivo aqui, o Café com Tomé passará ser toda quarta-feira, às 17 horas, de forma ao vivo, com vários convidados, estagiários, advogados, leiloeiros, médicos. Vai ser muito divertido. Incrível. Uma troca Sem muito contar também as lives que a gente vai fazer e os workshops que a gente está desenvolvendo aqui para esse momento, para esse mundo corporativo jurídico. Pessoal, muito obrigado a vocês. Eu queria uma salva de palmas aí pela super apresentação de hoje. Agradece Obrigado a todos. Que honra. Pode falarem. Uma honra. Estarei saindo daqui agora, ainda mais preparada, né? Agora tá com câmera, Acabou, não tem vergonha, não tem mais vergonha de nada. mais. Já está pronto para a próxima. Já pode ser convidado para outras. Mas pra próxima. Estamos aí, Vai ser viu? quando mesmo? Vamos marcar aí Vamos para mar- falar um pouquinho sobre os nossos benefícios, né? Como a gente trabalha. E vamos deixar aí no ar. Trazer Não mais vamos dar spoiler mais experiências, não. né, do dia a Isso, dia. deixar a curiosidade aí pra vocês acompanharem a gente nas redes sociais. No canal do Pessoa Tomé também, no YouTube e no Spotify. Não é Boa. por nada não, mas aí vocês vão poder ver o quanto os estagiários e as estagiárias de pessoa também advogados estão preparados para falar de assuntos específicos. Boa! Boa! Pessoal, muito obrigado mais uma vez e até o próximo Café com Tomé.